arândano, uva do norte. Estes são alguns nomes da fruta que aqui no Brasil nós conhecemos como mirtilo. Uma fruta que é muito benéfica para a nossa saúde e que só em 83 que chegou aqui no Brasil. Ela é originária lá dos Estados Unidos, do Canadá, e aqui em Guabiju nós temos uma plantação. E hoje, nesse quadro Acontece, vamos te contar um pouco mais sobre esta fruta. Toda a nossa família ela já era do interior, né? E depois de um tempo a gente foi para a cidade, né? Começou a se trabalhar, a família começou a trabalhar na cidade e sempre teve a vontade de produzir alguma fruta em especial, alguma fruta sustentável, né? Que pudesse dar uma rentabilidade, né? E a gente conseguisse vender isso para clientes, mas tinha que ser uma fruta diferenciada, né? Tinha que ser uma fruta que ela não tivesse nada de agrotóxico, né? Que ela fosse totalmente sustentável. Então a gente acabou estudando várias frutas, né? E quando a gente conheceu o mirtilo, foi a fruta que nos chamou a atenção já de cara, né? Primeiro pelo gosto da fruta, né? Que ele é um gosto bem diferenciado, e também pela questão dos benefícios que ele traz à saúde, né? Está na cadeia ali, ela está na ponta da pirâmide, né? Então isso nos chamou a atenção e foi a partir daí que a gente começou a estudar, a verificar a viabilidade que teria do negócio, né? Se ele teria rentabilidade e também se a região proporcionava as condições ideais para a gente poder produzir. E feito tudo isso, a gente pegou e começou a implementar o pomar aqui na cidade aqui de Guabiju. O mirtilo, na verdade, ele é originário da América do Norte, né? Países como Estados Unidos e Canadá. Primeiramente, eles vinham dos bosques lá, né? Uma fruta silvestre. E depois eles foram pesquisando e alterando ela para ela conseguir chegar no status de uma fruta comercial, né? Então ela foi sempre sofrendo aperfeiçoamentos e nos dias de hoje, então, ela se tornou já uma fruta comercial, né? Ela veio para o Brasil em 1983 ainda, né? Pelo pesquisador da Embrapa, o Sr. Alcides Machado, e foi incentivando a região a começar com essa cultura. Existem várias variedades de mirtilo, né? Tem variedades para mais horas de frio e outras para menos. Nós aqui na nossa região, a gente pegou uma variedade que ela consiste entre 300 a 500 horas de frio. Horas de frio que se fala são horas abaixo de 7 graus. A gente tem hoje aqui 4 variedades, na verdade, né? A gente utiliza mais que uma para elas poderem fazer a polinização cruzada e aí melhora bastante a qualidade do fruto, né? Então aqui hoje a gente tem as variedades da Climax, a Blue Jean, Flórida e a Blue Crop. Vamos começar a produzir agora aí, a princípio a partir do final do ano já, né? Elas vão ter a primeira produção, porém na primeira produção a gente sempre acaba derrubando os frutos para priorizar um pouquinho mais a estrutura da planta, as raízes e ela poder se formar melhor. Então, o principal cuidado agora nessa época que a gente tem, que é início de plantação, né, são com as formigas, né? As formigas adoram as folhas dela, tem formigas que atacam de dia e formigas que atacam de noite. Então a gente tem que estar todo dia rodando e caminhando ao redor do pomar, porque se você não pegar a formiga logo que ela ataca, ela faz fazer um estrago grande e ela come todas as folhas. E aí depois a planta sofre para começar a crescer novamente essas folhas, né? Então esse é o principal cuidado no início da plantação, né? É uma variedade aqui do mirtilo que eles não têm tantas doenças. O principal cuidado que tem que ter com eles é a questão da água. É uma planta que assim, ela gosta de muita água, porém ela não gosta também de excesso da água. Tem que ter um controle bem eficaz na questão da irrigação. A gente tem que estar irrigando aí de 2 a 3 vezes por dia. Então, sobre a irrigação, como o mirtilo, ele precisa sempre ter a irrigação adequada. O sítio aqui Made in Roça, então ele trabalha com um sistema de sensores. Então como é que funciona? Fica um sensor sempre aqui no solo, bem onde que sai a água dos gotejadores, e ele acaba medindo a umidade do solo. Então com isso a gente consegue acompanhar pelo software, né? E vai vendo sempre a umidade que está o solo. Então ele é regulado lá para apresentar para a gente, né? Quando está ok ou quando ele está em déficit. E aí a gente consegue fazer a irrigação. Para isso tem um software também, né? Que a gente consegue ligar a bomba só pelo software. A gente tem o plantio em 1 hectare.1, né? E a gente está hoje com 2.150 mudas. Então elas vão começar
a produzir, a gente tem 4 variedades e cada uma delas pega numa época. Até para dividir, né, a produção, acabar não tendo só um pico e acabar pegando um mercado um pouquinho mais amplo. A produção, assim, a gente ainda não tem tantos dados aqui na região, porque não existem muitas plantações aqui por perto e ela depende bastante do clima, né? Cada região tem um clima e os resultados estão sendo bem diferentes, vamos dizer assim, né? O início dela, da plantação, para esse primeiro ano, a gente está esperando ali, em média, aí, de umas 300 a 500 gramas por pé, vamos dizer assim, né? E depois, a cada ano, elas vão aumentando, né? Até chegar lá no ápice, que vai ser basicamente nos 5 anos do plantio. Uma particularidade também das variedades de mirtilo é que elas precisam um solo um pouquinho diferente que a maior parte das plantas. Aqui a gente trabalha tudo com camaleões, né? E utilizar bastante seragem, casca de pinos, para que isso proporcione uma drenagem rápida da água. Então, com esse sistema, você vai irrigar e em poucas horas toda essa água drenou. A planta ela utiliza tudo que ela precisar e o restante da água escoa. Ela tem também raízes que elas não são que nem as outras plantas, que elas são fortes e ela acaba conseguindo descompactar a terra. Ela precisa de uma terra fofa para ela conseguir expandir. Porque se ela pegar uma terra muito firme ou muito densada, ela para o crescimento, ela não consegue, vamos dizer assim, furar esse bloqueio, né?